meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 9º ano, aula de número 36. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, tudo o que for necessário para que vocês façam suas anotações, né? Lembrando que isso vai ajudá-los a responder as atividades e também a fixar melhor o conteúdo, né? Nesse exercício de fixação ao escrever, vocês conseguem compreender melhor. Então, pausem o vídeo, escrevam, se utilizem desses materiais porque eles fazem parte da nossa aula também. Então, dando continuidade à nossa temática ali, transformações territoriais na Ásia, hoje é a nossa terceira aula sobre o tema, vamos ver mais um conflito. E hoje, né, a gente vai analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras, tensões e conflitos na Caxemira, na região da Caxemira, então. Então, só para a gente dar uma relembrada aqui, o território, ele é um espaço delimitado pelo exercício do poder político, né, econômico ou militar. Então, algum exercício de poder vai delimitar esse território ali. E sob o ponto de vista histórico-geográfico, as fronteiras entre os países ou estados, elas sempre apresentaram mobilidade, ou seja, elas se expandiram, se retraíram, em muitos casos elas se dissolveram, dando origem a novos países, a exemplo do que a gente viu ali em relação à Europa, né? Nessa mudança do final da Primeira Guerra Mundial por o início da Segunda Guerra Mundial, e da Segunda Guerra Mundial ali, por início da Guerra Fria também, essa dissolução e formação de novos países. No caso asiático, o processo de descolonização, as lutas por independência, tudo isso remodelou, né, as fronteiras que existiam nesse continente. É um fenômeno que ainda pode acontecer, né, futuramente, visto que existem muitos grupos nacionais que lutam por liberdade e autonomia, né? Como a gente viu em relação às aulas anteriores ali, as Coreias, por exemplo, elas ainda lutam ali, elas têm, né, esse conflito, na verdade ele não acabou, ele está em stand-by, mas vai que alguma das Coreias ali invade a outra, aquela fronteira já vai mudar, né, em relação ao Vietnã ali. Hoje está unificado, mas eles têm um receio ali de que a China possa invadir o território deles, então essa fronteira já vai ser modificada. Então, tudo isso, essas tensões, elas continuam acontecendo no continente asiático como um todo. Então, hoje nós vamos conversar ali sobre o conflito na região da Caxemira. Ela está localizada no subcontinente indiano. Por que a gente fala subcontinente indiano? Porque a Índia, dentro da sua cultura ali, né, na idealização deles, eles são um continente à parte. A Índia se considera um continente à parte, apesar de, né, definidamente ali em relação ao restante do mundo, ela estar inserida no continente asiático, mas para eles fazem parte de um continente à parte. Por isso que falamos subcontinente indiano. Então, tudo que está ao sul ali do continente asiático, a Índia, se considera então um outro continente. Então, localizada nesse subcontinente indiano, Kashmir, ou como a gente conhece, Caxemira, está em uma localização geográfica montanhosa, ao norte do Paquistão e da Índia. Seu território engloba então Jammu e Ladakh, que faz fronteira com a China, e denomina-se Caxemira então toda a extensão territorial contida dentro dessa divisão aqui. Então, Aksai Chin, que é uma dominação chinesa, Jammu é a dominação indiana, a Caxemira está sob dominação indiana também, e os territórios do norte, a Caxemira Livre, estão sob domínio paquistanês. Então, aqui ó, tem um outro mapa que a gente vai conseguir ver melhor aqui, ó. Então, Aksai Chin, que está sob dominação chinesa, aqui ó, esses territórios aqui ó, Aksai Chin, e esse aqui também, esses dois aqui, sob domínio chinês. Depois a gente tem Jammu, sob dominação indiana, ó, domínio indiano, sob controle da Índia aqui. Jammu em Kashmir aqui, que está no domínio da Índia. A Caxemira aqui, ó,
também, aqueles dois que a gente viu ali, e os territórios do norte, a Caxemira livre, aqui, sob domínio do Paquistão, aqui, ó. Esses territórios aqui, sob domínio do Paquistão. E essa região aqui é a do conflito, né, que persiste, que a gente vai ver agora. Então, toda essa região aqui, ó, é Caxemira, mas é principalmente esse pontinho aqui, ó, esse aqui é onde os embates eles acabam acontecendo. Então, aqui, alvo de conflitos territoriais, né, e diferenças étnicas, a Caxemira ela é cobiçada pelo Paquistão e pela Índia. Então, de qualquer forma, ó, o Paquistão tá aqui, ó, e esse território aqui faz parte, então, da Índia, ele é considerado como pertencente à Índia. Então, essa região ela é cobiçada tanto pelo Paquistão quanto pela Índia. E vive em constante conflito desde o final, né, da colonização britânica. Ou seja, a Inglaterra dominava até então todo esse subcontinente indiano aqui. Então, essa região ali, que se considera o subcontinente indiano, era de domínio, então, inglês. A Inglaterra era quem tinha o domínio sobre aquela região. E desde que houve, né, o final ali da colonização, né, então, inglesa, essa região ela está em conflito. As diferenças étnicas entre Paquistão e Índia se referem aos seus modos de vida, que são diferentes, visões distintas de mundo, e tudo isso acaba se relacionando com a questão religiosa que esses países têm. O Paquistão, ele segue o islamismo e a Índia segue o hinduísmo. Então, são duas religiões de vertentes bem diferentes. Então, a população ali se identifica, né, com uma ou com outra religião e isso acaba gerando conflito. Mas não somente esses motivos, né? O religioso, ele acaba se sobressaindo, mas a gente tem questões estratégicas aqui também. Esse local, ele tem uma vantagem hídrica. Nessa região aqui, então, ó, dentro dessa região como um todo, a gente tem as nascentes dos rios Gange e Indo, que são os principais rios ali que abastecem, né, o Ganges ali a população indiana, o Indo também, né, em relação à Índia, ao Paquistão e também à China. Então, aqui, ó, onde nasce o rio Ganges, aqui, ó, aqui em cima, e onde nasce o rio Indo, aqui, também aqui em cima, ó, aqui para esse ladinho aqui, ó, ambos eles convergem aqui, ó, essa região aqui vai ser essa mesma aqui, ó, então aqui a gente tem o Paquistão, ó, aqui, ó, é bem nessa região de conflito, ó, bem nessa região de conflito aqui, que vai ter as nascentes desses rios aqui. E, ó, a gente pode ver o Indo, ó, ele abastece o Paquistão como um todo, e o rio Ganges, ó, ele acaba indo, né, para essa região, ele deságua aqui, e ele é um dos rios mais importantes da Índia. Então, a questão hídrica, ela também está presente no conflito da Caxemira. A rivalidade entre a Índia e o Paquistão pela Caxemira tem a origem na década de 40, durante o processo de independência da Índia, né, quando ele deixou então, né, o subcontinente indiano deixou de ser uma colônia britânica. Antes dessa independência e da fragmentação da Índia, as áreas de Jammu, Caxemira, Lakda, Aksai Chin, Gilgit, Baltizan eram governadas por um Marajá, o Marajá Hari Singh. Então existia ali essa figura do Marajá, né, que governava toda essa região antes da independência. Então ele governava em concordância com os britânicos ali. Quando então, né, a Inglaterra ela decidiu fazer então com que o país deixasse de ser colônia, com que essa região deixasse de ser sua colônia e provocasse a independência daquela região, houve então, né, a divisão em várias áreas, ali, em várias partes. E para que se evitasse então o conflito religioso, onde a maioria Caxemir é muçulmana, o governo britânico resolveu criar um estado para os fiéis dessa religião. Dessa maneira nasceu o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. O Paquistão Oriental não existe mais e hoje se chama Bangladesh.
porém o Paquistão, né, o Paquistão ocidental hoje em dia é o Paquistão. Então, para que os fiéis muçulmanos, né, eles tivessem um território seu, para que se evitasse justamente esse conflito de religiões, a Inglaterra ela resolveu criar o Paquistão. Então aqui, ó, divisão da Índia no ano de 1947, ó. Aqui a gente tem o território da Índia como um todo e foi criado então o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental, que hoje aqui é Bangladesh, né? E aqui a gente tem, ó, o território que hoje em dia está em conflito, né, que é a região aqui da Caxemira. A região, então, ali da Caxemira, os britânicos, eles propuseram que se decidisse através de um referendo, né, para qual país aquela região gostaria de pertencer. Se essa região gostaria de pertencer, então, para a Índia ou então para o Paquistão. Só que o que aconteceu? O Marajá, que então administrava, né, toda aquela região, ele não fez de imediato essa anexação, né? Ele deixou assim e acabou que a Índia pegou esse território para ela e não fez o que a Inglaterra, né, gostaria que eles tivessem feito, que é esse referendo, para que a população mesma decidisse. O Marajá foi deixando e acabou que esse território se incorporou ali à Índia, só que os guerrilheiros paquistaneses tentaram assim, assumir o controle então da região. Por quê? Porque essa região aqui, ó, apesar de pertencer à Índia, essa população aqui é de maioria, então, de religião muçulmana, eles seguem a religião muçulmana. Então, eles entram em conflito com os indianos justamente por isso. Então, esses guerrilheiros, eles tentaram assumir o controle e deu início ao primeiro conflito na Caxemira. Então, a partir disso, né, quando o Marajá ele se absteve de fazer o referendo, porque ele sabia o resultado, ele sabia que a população iria querer pertencer ao Paquistão e não à Índia. Então, ele se absteve e houve esse primeiro conflito ali na Caxemira. Esse embate resultou na divisão de terras ao longo da chamada linha de controle. O Paquistão assumiu o controle de Gilgit, Baltizan e a parte ocidental da Caxemira, que é as Caixin. Já a Índia ficou com o estado formado por Jammu, Ladakh e a maior porção da Caxemira. Então aqui, ó, a linha de controle, ó, a região administrada pelo Paquistão, aqui o Paquistão, e a linha de controle aqui a região administrada pela Índia. E a princípio aqui, né, a região de Ashkaishin, aqui, ó, ainda pertencia ao Paquistão. Porém, em uma guerra que teve de novo, eles acabaram perdendo, né, esse controle para a Índia. E aqui, ó, esse glaciar aqui é onde nascem os rios, né? Então a questão hídrica também está aqui presente. Lembrem disso, sempre lembrem disso. Então foi dividido novamente esse território ali da Caxemira. A China, que durante anos contestou seus limites com o território, fechou uma aliança com o Paquistão e assumiu o poder, então, aqui, ó. Então lembram que até a Primeira Guerra, né? Aqui, ó, esse primeiro conflito, depois desse primeiro conflito, essa região pertencia, então, aqui ao Paquistão. O Paquistão entrou em acordo com a China e cedeu aquela região ali de Aksai Chin. A Índia, por sua vez, tentou recuperar esse trecho, estimulando ainda mais as desavenças com os paquistaneses. Então, a Índia tentou pegar para si de novo para aumentar o seu território, porém, isso só estimulou as desavenças. Então, no segundo e terceiro conflito da Caxemira, em 65 e 71, o governo indiano recuperou as áreas mais produtivas e populosas dessa região. Em 1972, aí a ONU acabou intervindo e houve um acordo, né, que, entre outras medidas, permitiu a libertação de prisioneiros de guerra paquistaneses e uma nova limitação para a linha de controle. Então, eles entraram em conflito e embate mais 2 vezes ainda, né? E nisso a Índia conseguiu reaver grande parte ali desse território aqui, ó, que antes estava pertencendo ao Paquistão, e essa linha de controle, ela teve uma nova mudança. Então aqui, ó, hoje em dia, como que tá? Então aqui pertence, ó, territórios do norte, né? Aqui todo pertence à Índia, ó, faz parte da Índia.
Aqui já é o Paquistão, ó, o território paquistanês, e aqui é o território que pertence, então, à China. A população de Jammu e da Caxemira, aqui, ó, que pertencem, então, à Índia, né? Hoje em dia eles ainda estão sob domínio indiano, é da maioria muçulmana, sendo que é o único estado indiano em que os muçulmanos estão em maior proporção do que os hindus. Muitas dessas pessoas preferem a independência desse território ou então a adesão por parte do Paquistão. Lembram lá no começo, quando a gente comentou ali, quando eu falei para vocês que então o Marajá ele se absteve justamente por isso, por essa maioria. Daria, né, o que aconteceria? Esse território deveria ser do Paquistão, né, em relação a essa questão ali da população. A população quer que ou seja independente ou pertença ao Paquistão, que segue o mesmo preceito religioso. A instabilidade econômica e os altos índices de desemprego também agravam esses conflitos, né? Então, como é um local totalmente instável, né, os índices ruins acabam aparecendo. Então, aqui, ó, ocupação religiosa na Caxemira, a maioria aqui é muçulmana e uma outra porção aqui é hindu. O Paquistão ainda acusa os indianos de recorrerem à tortura e assassinato para retirar o direito da população em escolher, através daquele plebiscito, referendo popular, para qual país, né, a região ela deveria ser anexada. Então, o Paquistão ele acusa a Índia, né, desse tipo de situação. Em contrapartida, a Índia afirma que os paquistaneses são os culpados pelas disputas, porque eles patrocinam a criação de campos de treinamento terrorista e perderam controle sobre o tráfico de armas dentro do seu território, o que fortalece a ação de grupos extremistas. Isso não deixa de ser verdade, porque no Paquistão a partir do Paquistão, surgiram os principais grupos terroristas hoje em atuação. É realmente um campo de concentração para treinamento militar e terrorista. Então, por um certo lado, isso é sim uma informação correta, né? O Paquistão ele acaba criando extremistas religiosos. O que mais preocupa diferentes nações é o fato de que esses dois países apresentam programas nucleares. Então, como nós vimos, lembram, em relação às Coreias, o programa nuclear aqui também está presente. Em maio de 98, a Índia realizou testes, né, nucleares no deserto, né, da província de Rajasthan. O Paquistão se utilizou, né, da justificativa de defesa e também fez testes nesse mesmo ano. Então, se a Índia fez, a gente também vai fazer. Se utilizou desse argumento. E essa, hoje em dia, é a região mais militarizada do mundo, é onde mais se concentram militares, né, por via desses conflitos e pelo medo, então, dessa questão nuclear também. Então, é um conflito que ainda acontece, ele ainda não foi encerrado, né? Então, a gente tem, de um lado, a Índia querendo manter o seu território, manter extensões, e do outro, o Paquistão querendo conquistar por motivos principalmente religiosos, ali por afinidade religiosa da sua população. E a militarização dessa região ela acontece de uma forma bem intensa. Então é isso. Hoje nós vimos então mais um conflito, mais uma região então que tem essas transformações territoriais dentro do continente asiático, tá? Não deixem de fazer as suas atividades. Se vocês ficaram curiosos com alguma informação, não deixem de pesquisar, né? Pesquisem, vão mais a fundo, busquem mais informações também. E nós nos vemos então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!